quando trabalhava como entregador. Nunca imaginei que um pedido de rotina pudesse acabar se transformando em um dos episódios mais perturbadores da minha vida. Era uma tarde aparentemente comum. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja suave, quando recebi a notificação de uma entrega para uma casa no final de uma rua isolada, em um bairro que eu mal conhecia. As ruas eram estreitas, ladeadas por árvores que pareciam estar ali há décadas, criando sombras longas e densas que engoliam a calçada. Havia uma sensação de abandono pairando no ar, como se aquela área estivesse esquecida por todos, menos pelos seus poucos e reclusos moradores. A casa em si, número 17, era discreta, mas tinha algo de inquietante. As janelas estavam sempre fechadas, as cortinas pesadas e antigas, de um tom desbotado que sugeria que não haviam sido abertas há muito tempo, como se a casa quisesse esconder algo do mundo exterior. O jardim, embora não estivesse completamente descuidado, parecia exibir um certo desleixo, com a grama um pouco alta e ervas daninhas se espalhando pelos cantos. Uma leve brisa soprava, e por algum motivo, o som que ela produzia ao passar pelas árvores parecia mais sombrio ali, como se até a natureza sussurrasse avisos. Toquei a campainha com uma leve hesitação, sentindo um arrepio inesperado percorrer minha espinha. O som ecoou dentro da casa, mas o silêncio que se seguiu foi perturbador. Depois de alguns segundos que pareceram se arrastar por uma eternidade, a porta finalmente se abriu, mas de maneira estranhamente lenta e calculada, como se alguém estivesse atrás dela, avaliando a situação antes de me permitir a entrada. A mulher que apareceu à porta era surpreendentemente jovem, talvez no final dos seus 30 anos. Ela tinha longos cabelos pretos, que caíam sobre seus ombros como uma cortina de veludo, e um sorriso suave, que parecia ao mesmo tempo acolhedor e ligeiramente forçado. Havia algo nos olhos dela, um brilho quase imperceptível, que me deixou desconfortável. O tipo de pessoa que você não esperaria encontrar em um lugar tão desolado. Seu nome, segundo o aplicativo, era Elisa. Oi, entre um pouquinho. Está frio lá fora, disse ela, de maneira convidativa. A voz era baixa e melódica, quase hipnótica. Recusei educadamente, sentindo o desconforto crescer em mim. Não era minha primeira entrega naquele bairro, e as regras eram claras: entregar e sair. Nunca se envolver com os clientes além do necessário. No entanto, quando ela me estendeu uma nota de R$ 50 como gorjeta, meus instintos vacilaram. Era um bom dinheiro por um trabalho tão simples, e eu já começava a contar mentalmente quando poderia economizar naquele mês. O sorriso dela se alargou quando percebeu que eu estava tentado. Ela inclinou a cabeça levemente, como se estivesse me estudando, os olhos nunca deixando os meus. Só por um minuto. Eu até fiz café fresco. Você parece cansado, ela insistiu, com uma doçura que parecia quase ensaiada. O cheiro de café recém-passado começou a escapar pela porta entreaberta, e de repente, o frio que ela mencionou parecia real, como se o ar ao meu redor tivesse esfriado de uma forma incomum. O dilema foi instantâneo. Algo dentro de mim gritava para ir embora, para não aceitar o convite, mas ao mesmo tempo, a tentação da gorjeta fácil e o tom quase gentil dela fizeram com que eu hesitasse. Acabei aceitando, apesar do aperto no peito que me dizia para fazer o contrário. Elisa me guiou pela porta da frente e entramos em um corredor estreito, onde as paredes eram decoradas com retratos antigos, emoldurados em ouro gasto. O chão de madeira rangia sob meus pés a cada passo que dávamos, aumentando a sensação de desconforto que começava a se infiltrar. Logo chegamos à sala de estar. Era um cômodo pequeno e abafado, repleto de móveis antigos que pareciam ter saído de outra época. Um grande relógio de pêndulo dominava a parede, seu tic-tac constante preenchendo o silêncio desconfortável. As poltronas, desgastadas pelo tempo, estavam cobertas com almofadas de veludo que pareciam nunca ter sido tocadas.
Cada objeto ali parecia ter uma história, mas todas essas histórias estavam enterradas sob uma camada de poeira e esquecimento. O cheiro de incenso era forte, quase sufocante, uma mistura de sândalo e algo mais, algo que eu não conseguia identificar, mas que dava ao ar uma sensação pesada, como se eu estivesse respirando algo denso e opressivo. O ambiente parecia suspenso no tempo, como se aquela sala existisse em uma bolha à parte do resto do mundo. Havia um desconforto crescente em mim, uma sensação de que, a qualquer momento, algo poderia emergir das sombras daquela sala. Elisa me ofereceu uma cadeira ao lado de uma mesa baixa, onde um serviço de chá estava cuidadosamente disposto, como se estivesse à espera de uma visita que nunca chegava. Ela sorriu com gentileza, e por um momento, seu comportamento descontraído parecia destoar completamente daquele ambiente que mais lembrava um cenário de filme antigo ou uma casa esquecida em uma esquina isolada do tempo. Enquanto me acomodava, ela desapareceu por um instante na cozinha, que ficava à vista da sala, separada apenas por um arco sem portas. O som de xícaras tilintando ecoou pelo ambiente, misturado ao ruído distante de água fervendo. Enquanto ela preparava o café, meus olhos vagaram pela sala, e foi então que percebi algo que fez meu estômago revirar de leve. No final do corredor, à direita da cozinha, havia uma porta. Não era grande, nem particularmente chamativa, mas estava levemente entreaberta. O que ela escondia atrás dela não era claro, mas eu podia ver um lance de escadas que descia para a escuridão. Um porão, pensei, tentando afastar a sensação incômoda que crescia dentro de mim. Mas algo naquele porão parecia errado. Não havia luz, nem qualquer sinal de uso recente. Era como se o lugar tivesse sido abandonado há anos. No entanto, a porta estar entreaberta, quase como um convite, me fazia sentir uma curiosidade mórbida. Enquanto Elisa voltava com 2 xícaras de café fumegante, a sensação de que havia algo profundamente errado naquela casa não me deixava. Ela conversava de maneira agradável, com um sorriso fácil nos lábios, perguntando sobre o meu trabalho, se as entregas estavam indo bem naquele dia. Ela era extremamente simpática, mas havia uma estranha desconexão entre o comportamento dela e o ambiente ao nosso redor. Era como se ela estivesse interpretando um papel, fingindo normalidade em um lugar que, claramente, não era normal. A cada palavra que saía de sua boca, meu olhar se desviava de volta para a porta do porão, a escuridão além dela chamando minha atenção como um imã. Meu instinto gritava que eu precisava sair dali, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim queria saber mais. O que aquela casa guardava? Que segredos estavam enterrados sob o silêncio opressivo daquela sala? Tomei um gole de café, o sabor amargo e forte preenchendo minha boca, mas não conseguindo afastar a crescente sensação de perigo. Eu não sabia o que, mas algo estava profundamente errado. Era como se a casa estivesse esperando que eu descobrisse seu segredo, e eu não tinha certeza se queria saber o que era. Quando Elisa saiu brevemente para buscar o café, minha mente, que já estava em alerta, começou a correr solta, explorando cada canto daquele ambiente inquietante. Era como se, na ausência dela, a casa finalmente se revelasse. Os móveis, tão velhos quanto o ar que parecia estagnado ali, davam a sensação de que ninguém realmente vivia naquele espaço. As cortinas pesadas bloqueavam qualquer luz natural, e a única iluminação era proveniente de algumas lâmpadas fracas que lançavam sombras longas e distorcidas nas paredes. Olhei ao redor com mais atenção, tentando encontrar algo que explicasse o desconforto crescente dentro de mim. As paredes eram decoradas com uma série de fotos antigas, emolduras escuras e empoeiradas. Rostos sérios me encaravam em retratos amarelados pelo tempo. Nenhuma das pessoas parecia familiar, e todas pareciam pertencer a outra era, como se estivessem congeladas em um passado distante. O que mais me incomodava era o fato de que não havia nenhuma foto recente,
Nada que sugerisse que aquela casa estivesse realmente habitada por alguém nos tempos atuais. Era como se tudo ali fosse uma memória, um eco de algo que havia desaparecido, mas que se recusava a ser esquecido. Enquanto meu olhar vagava, foi então que ouvi um som sutil, quase imperceptível, mas claro o suficiente para me fazer congelar. Era como se algo estivesse se arrastando no porão. O som era baixo, como se alguém, ou algo, estivesse movendo algo pesado e macio no chão de cimento lá embaixo. Era um ruído irregular, intermitente, como se estivesse sendo feito com cuidado, para não ser ouvido. Meu coração disparou, e uma sensação de pavor tomou conta de mim. O som parecia vir de muito longe, como se estivesse enterrado nas profundezas daquela casa, mas ainda assim era inconfundível. Algo estava lá embaixo. Minha mente começou a formular possibilidades sombrias. O que poderia estar no porão? Um animal? Ou pior, alguém? Minha ansiedade aumentava com cada segundo que passava. O som do arrastar ecoando em meus ouvidos como um aviso silencioso. De repente, a casa que já me parecia estranha antes agora parecia sufocante. Como se cada parede estivesse se aproximando lentamente, me encurralando ali. Foi nesse momento que Elisa retornou, carregando 2 copos de café. O som dos passos dela de volta à sala foi quase um alívio, quebrando o silêncio opressor. No entanto, a sensação de alívio durou pouco. Quando ela entrou na sala, havia algo de diferente nela. Seu sorriso estava lá, mas parecia mais afiado, menos amigável. Ela se aproximou de mim de forma deliberada, movendo-se com uma suavidade que me fez sentir inquieto. Quando ela se sentou, não foi na poltrona oposta, como eu esperava. Em vez disso, ela se posicionou perto de mim, muito mais perto do que seria confortável para qualquer interação casual. Sua presença tão próxima me fez sentir sufocado, como se o ar ao meu redor tivesse ficado mais denso. Enquanto ela estendia o café, pude sentir seu olhar em mim, intenso e penetrante. Havia algo naquele olhar que me fez sentir vulnerável, como se ela estivesse me analisando, me estudando. Seus olhos pareciam vasculhar minhas reações, como se quisesse decifrar o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo. O ambiente ao nosso redor ficou ainda mais pesado, quase claustrofóbico. O silêncio entre nós era quebrado apenas pelo tic-tac do grande relógio de pêndulo e o som abafado do café sendo servido. Elisa, com uma calma perturbadora, começou a tocar meu braço. Inicialmente, foi um toque leve, quase casual, mas conforme os segundos passavam, a pressão aumentava. O toque dela, que deveria ter sido reconfortante, tinha uma qualidade estranha, insistente. Ela não parecia apenas tocar, mas marcar presença de forma invasiva, como se estivesse tentando medir minha reação. Meu corpo ficou rígido, e a sensação de estar sendo observado, ou pior, caçado, tomou conta de mim. Havia algo predatório naquele gesto, algo que me fez sentir como se eu estivesse preso em uma armadilha que só agora estava se fechando ao meu redor. Ela continuava a falar, seu tom de voz baixo e suave, mas agora com uma frieza que eu não tinha notado antes. A proximidade dela, o toque insistente, e a maneira como seus olhos nunca deixavam os meus, me fizeram perceber que eu estava em perigo. O som do porão, a escuridão, as fotos antigas, tudo começou a se juntar em minha mente de forma aterradora. Algo naquela casa não estava certo. Eu tinha a impressão cada vez mais forte de que Elisa não era quem ela parecia ser. Enquanto Elisa me perguntava sobre minha vida, algo em sua postura e tom começou a mudar de forma sutil, mas alarmante. Inicialmente, suas perguntas pareciam inocentes, como qualquer outra conversa casual. Ela começou perguntando sobre o meu trabalho, se eu gostava de fazer entregas, se o bairro era familiar para mim. Mas logo, as perguntas se tornaram mais pessoais, intrusivas. Você mora sozinho? Tem família por perto?
A maneira como ela fez essas perguntas foi desconcertante. Sua voz, antes amigável, agora parecia excessivamente suave, quase melosa, como se estivesse tentando me embalar em uma falsa sensação de segurança. Sua escolha de palavras me deu a impressão de que estava sondando minha vulnerabilidade, tentando descobrir se alguém saberia que eu estava ali, se alguém sentiria falta de mim caso eu simplesmente desaparecesse. Cada pergunta deixava uma sensação de peso, como se estivesse tentando prender meus pensamentos, me enredar em sua teia. A sala parecia ainda mais sufocante. As fotos antigas nas paredes pareciam me observar, testemunhas silenciosas de algo que eu ainda não entendia, mas que começava a me assombrar. O tic-tac do relógio de pêndulo tornava-se mais alto a cada segundo, como se estivesse contando o tempo até algo inevitável. Mesmo as sombras nas paredes pareciam se mover de forma quase imperceptível, acompanhando meus movimentos enquanto minha mente se esforçava para processar o que estava acontecendo. Então, algo nela mudou drasticamente. Elisa sorriu, mas dessa vez o sorriso não alcançou seus olhos. O brilho anterior de simpatia que eu havia percebido estava completamente apagado. Em seu lugar havia uma frieza calculada, como se ela estivesse apenas jogando comigo o tempo todo. Foi nesse momento que ela fez a pergunta que congelou o sangue nas minhas veias. Quer ver o porão? A pergunta foi tão direta e inesperada que meu corpo reagiu antes da minha mente ter tempo de processá-la. Meu coração disparou, e uma onda de pavor me atingiu com força. Cada instinto que eu tinha gritava para sair dali, para correr o mais rápido possível. E a resposta era óbvia. Não, eu não queria ver o porão. Nada naquele lugar parecia certo, e o simples pensamento de descer para um espaço ainda mais escuro e claustrofóbico me enchia de um terror inexplicável. Levantei-me apressadamente, quase tropeçando nos próprios pés, tentando manter uma aparência calma enquanto minha mente gritava em pânico. Balbuciei algo sobre ter outra entrega para fazer, inventando uma desculpa qualquer que justificasse minha saída imediata. No entanto, antes que eu pudesse dar um passo em direção à porta, Elisa se moveu rapidamente, posicionando-se de forma deliberada em frente à única saída, bloqueando meu caminho. Ela não parecia mais a mulher simpática e levemente estranha que havia me recebido minutos antes. Seu rosto agora estava tenso, o sorriso nos lábios permanecia, mas algo sobre ele era aterrorizante, como se ela estivesse saboreando o momento, como uma predadora brincando com sua presa. Você devia ver, ela sussurrou, sua voz um fio gelado que se arrastava no ar entre nós. Eu guardo coisas interessantes lá embaixo. O tom em sua voz era diferente de tudo o que eu havia ouvido antes, cheio de uma expectativa sombria, como se ela estivesse à beira de revelar algum segredo macabro. Era um sussurro que parecia ecoar dentro de mim, cada palavra carregada de uma promessa sinistra. Minha mente corria, lutando para encontrar uma saída. Senti meu estômago se revirar, o suor frio começando a escorrer pela minha nuca. Cada fibra do meu ser me dizia para correr, mas seus olhos... Havia algo nos olhos dela que me fazia sentir como se estivesse preso, como se qualquer movimento errado pudesse desencadear algo horrível. A atmosfera ao meu redor parecia se fechar. O som distante que eu ouvira antes, vindo do porão, agora parecia se intensificar, como se algo estivesse se movendo de verdade lá embaixo, esperando. O ar estava mais pesado, quase sufocante, e a sensação de perigo iminente crescia a cada segundo que passava. Minhas pernas estavam tensas, prontas para correr, mas Elisa, ainda bloqueando a porta, inclinou-se ligeiramente para frente, me estudando com uma atenção perturbadora, como se estivesse decidindo o que fazer comigo. Eu estava sem opções. Fui direto em direção à saída, meus passos rápidos e desajeitados, movidos pela adrenalina que disparava em meu corpo. Mas então, um som estranho e terrível veio do porão, algo que me paralisou instantaneamente. Era um gemido baixo, longo,
quase inumano. Aquele som parecia reverberar pelas paredes da casa, misturando-se com o silêncio opressor que me envolvia. O gemido foi seguido por um ruído ainda mais perturbador, o som metálico de correntes sendo arrastadas pelo chão de concreto. Algo, ou alguém, estava lá embaixo, e qualquer noção de normalidade naquela casa se despedaçou naquele instante. Meu corpo congelou, como se o medo tivesse me tomado por completo, enraizando meus pés no chão. A sensação de terror foi instantânea, cada músculo tenso, cada pensamento me implorando para correr. Mas, por mais que quisesse, não conseguia mover um único músculo. Elisa, que até então mantinha sua calma desconcertante, percebeu minha reação. Seus olhos brilharam com uma satisfação doentia, como se ela estivesse esperando por aquele exato momento de vulnerabilidade. Ah, você ouviu? Ela disse. Sua voz agora gélida e sem qualquer traço de simpatia. Havia uma estranha satisfação em seu tom, como se o som que eu acabara de escutar fosse algo rotineiro, algo que ela esperava que acontecesse. Ela manteve seus olhos fixos nos meus, e naquele momento, percebi o quanto estava enredado em sua teia. Alguns homens são tão difíceis de lidar, continuou ela, como se estivesse compartilhando um segredo íntimo, sua voz soando como um veneno doce. Foi então que suas palavras seguintes me gelaram até o osso. Mas você parece ser diferente. Ela disse isso com uma suavidade inquietante, como se me avaliasse, como se estivesse decidindo o que fazer comigo. Cada palavra parecia carregada de uma intenção sinistra, e eu sentia o perigo aumentando ao meu redor, como se o ar na sala estivesse se tornando irrespirável. Antes que eu pudesse sequer pensar em uma resposta ou agir, um som inesperado rompeu o ambiente, uma batida forte na porta. Era insistente, rápida, e me tirou do transe de pavor em que eu estava preso. O som reverberou pela sala como uma salvação, um eco de esperança no meio daquele pesadelo. Meu coração saltou, e a batida me deu o empurrão de que precisava. Por um breve momento, Elisa recuou, seu olhar se voltando rapidamente para a porta, surpresa pela interrupção. O que quer que estivesse planejando, foi interrompido. Vizinho, pensei imediatamente, embora eu não tivesse visto outras casas por perto. Quem quer que fosse, aquela pessoa estava salvando minha vida naquele momento. O tempo parecia se alongar em segundos intermináveis, mas dentro de mim, uma decisão já havia sido tomada. Aproveitei a pequena janela de oportunidade, sem pensar duas vezes. Em um impulso desesperado, empurrei Elisa de lado com força. Ela não estava esperando aquele movimento, e seu corpo balançou para trás, chocando-se contra a mesa ao lado. Seu olhar de surpresa durou apenas um segundo, mas foi tempo suficiente. Sem olhar para trás, corri pela porta da frente, o ar gelado da noite me atingindo como uma lufada de liberdade. Meus pés quase não tocavam o chão enquanto eu corria, cada passo ecoando na minha mente como um tambor de sobrevivência. O som das batidas na porta ainda ecoava, mas agora eu só conseguia ouvir meu coração, pulsando no meu peito como um alarme. Nunca corri tão rápido na minha vida. Meu corpo parecia movido por pura adrenalina, e a distância até meu carro parecia infinita. Quando finalmente alcancei o carro, com as mãos tremendo, olhei para trás, incapaz de me controlar. Lá estava ela, parada na porta da casa, a figura de Elisa agora não mais convidativa, mas quase espectral. Ela me observava, imóvel, seu corpo rígido, o olhar vazio, sem expressão. Não havia mais o sorriso que antes ela exibia com tanta facilidade. Agora, ela apenas me encarava, como se já soubesse que aquilo não tinha acabado, como se eu fosse apenas mais uma peça em um jogo maior. Suas palavras anteriores ecoaram na minha mente. Você parece ser diferente. E, naquele momento, uma sensação sombria me percorreu. Eu não sabia o que ela queria dizer com aquilo, mas o olhar dela me dizia que, para ela, aquilo não havia terminado.
Relatei o incidente à polícia naquela noite, sem muita expectativa de que algo fosse feito. No fundo, eu tinha a sensação de que minha história soaria como um delírio, algo tão bizarro e perturbador que seria difícil de acreditar. No entanto, minha consciência não me permitia ficar em silêncio. Então, detalhei o ocorrido, cada momento de pavor, cada detalhe da casa, o som das correntes, o olhar vazio de Elisa, tudo. A reação do policial que anotava meu depoimento foi contida, mas eu vi uma sombra de inquietação em seus olhos, embora ele tentasse disfarçar. Quando terminei, ele apenas assentiu e disse que fariam o possível para investigar. Para minha surpresa, apenas 2 dias depois, fui acordado por uma batida forte na porta. Ao abrir, me deparei com 2 policiais. Eles tinham uma expressão séria. Eu soube imediatamente que algo importante havia sido descoberto. Pediram para entrar. Com uma formalidade desconfortável, começaram a me questionar mais sobre os detalhes daquela noite. As perguntas eram meticulosas, quase frias, como se estivessem tentando entender cada nuance do que eu havia vivenciado. Quando perguntei o que haviam descoberto, um dos policiais, relutante, finalmente revelou. Após uma busca cuidadosa na casa de Elisa, eles encontraram algo terrível, algo que ultrapassava qualquer expectativa que eu poderia ter. No porão, o mesmo porão que ela tentou me convencer a visitar, eles haviam encontrado restos humanos. Não apenas um corpo, mas pedaços de vários corpos, alguns ainda recentes, outros incrivelmente antigos. O ar naquela sala, enquanto ele descrevia o que haviam encontrado, parecia se tornar mais pesado. Não eram apenas corpos descartados, esquecidos. Cada parte parecia ter sido cuidadosamente preparada e preservada, como se fossem troféus de algum ritual macabro. O detalhe mais perturbador foi revelado com uma calma clínica. Uma das vítimas havia sido identificada como um entregador que desaparecera meses antes. O mesmo trabalho que eu fazia. Aquela informação me atingiu como um soco no estômago, e minha mente começou a rodar com a terrível percepção de quão próximo eu estivera do mesmo destino. Elisa havia sido presa, capturada sem resistência, como se já soubesse que esse momento chegaria. No entanto, o mistério em torno dela só cresceu. A última notícia que ouvi foi que ela havia sido diagnosticada com distúrbios mentais severos, uma psique fragmentada e sombria. Mas, mesmo sob intensa investigação, ela nunca revelou o que realmente fazia com as vítimas ou por que as escolhia. Havia um silêncio inquietante em sua recusa, um enigma que, talvez, jamais seria resolvido. Ela se fechou em um mutismo desconcertante, e as autoridades não conseguiram arrancar dela mais do que vagos sorrisos e olhares vazios. Desde então, cada vez que saio para trabalhar, algo dentro de mim mudou. Quando vejo uma casa isolada, especialmente aquelas nas extremidades das ruas, um calafrio instantâneo percorre minha espinha. Não consigo evitar. A memória daquela noite está sempre à espreita, uma sombra que nunca me abandona completamente. E com ela, o pensamento de que o perigo pode estar sempre à espreita, disfarçado atrás de uma porta aparentemente comum. Nunca mais entrei na casa de um cliente. A simples ideia de cruzar o limiar de uma porta desconhecida faz com que meu estômago se revire e meu coração dispare. A lembrança do olhar vazio de Elisa, parado na soleira de sua casa, me assombra constantemente, como se ela ainda estivesse observando, esperando. E à noite, quando estou sozinho, às vezes me vejo repassando tudo o que aconteceu, relembrando cada detalhe com um desconforto crescente. Há uma pergunta que me atormenta, uma que nunca consigo silenciar completamente. E se eu não tivesse corrido a tempo? Quando comecei a trabalhar como entregador em uma pequena cidade do interior, tudo parecia ser bem tranquilo. Era uma cidade pacata, onde as ruas de paralelepípedo contornavam casas simples e a vida corria em um ritmo lento,
como se o tempo tivesse decidido passar mais devagar ali. A maioria dos pedidos vinha de restaurantes locais, onde todos se conheciam. As entregas eram simples, refeições para famílias que preferiam o conforto de suas casas, ou idosos que já não se aventuravam tanto pelas ruas. Eu me sentia parte de uma comunidade. Havia algo reconfortante em reconhecer os rostos que atendiam à porta, sempre com um sorriso amistoso ou um agradecimento sincero. Mas, em uma sexta-feira à noite, algo diferente aconteceu. Recebi uma notificação para uma entrega em uma área mais afastada do centro, um lugar que eu raramente visitava, se não nunca. A localização me chamou a atenção de imediato. Era uma casa isolada, praticamente no limite da cidade, onde os postes de luz se tornavam cada vez mais espaçados e as sombras das árvores pareciam se esticar pelo asfalto como dedos longos e retorcidos. O pedido em si era normal. Um combo de pizza e refrigerante, nada fora do comum. Peguei o pedido no restaurante, que estava cheio com o movimento típico do final de semana, e segui para o endereço. Conforme dirigia pelas ruas escuras, um leve desconforto começou a crescer em mim. Era uma sensação sutil, como um arrepio na nuca, algo que eu normalmente conseguia ignorar em lugares mais isolados. A estrada parecia se estender mais do que o habitual, e o som dos pneus contra o asfalto parecia ecoar na escuridão ao meu redor. As luzes da cidade, que antes iluminavam o horizonte, começaram a desaparecer à medida que eu me afastava, e o silêncio que se seguiu era quase palpável. Quando finalmente cheguei à casa, algo não parecia certo. A construção, antiga e desgastada pelo tempo, ficava em um terreno cercado por árvores altas e sombrias. As janelas estavam cobertas com panos escuros, tão densos que pareciam bloquear qualquer luz que pudesse entrar ou sair. O jardim, outrora um espaço que devia ter sido bem cuidado, estava abandonado, com ervas daninhas tomando conta e uma sensação de abandono pairando no ar. A única fonte de iluminação era um brilho fraco vindo da sala de estar, visível pela porta entreaberta, que mal iluminava a entrada. A casa em si parecia mergulhada em uma escuridão opressiva, e o contraste entre o brilho pálido e as sombras profundas dava à cena um aspecto surreal. Estacionei a moto. Ao desligar o motor, o silêncio tomou conta de tudo. Nenhum som de grilos ou vento, apenas um vazio inquietante que parecia aumentar o peso do ar. Toquei a campainha hesitante, sentindo uma leve tensão nos ombros, e esperei. O som da campainha ressoou dentro da casa como se estivesse ecoando em um lugar muito maior do que aparentava ser. Nada. O tempo parecia se alongar, e com ele, minha inquietação crescia. Eu olhava para a porta, que continuava entreaberta, e uma parte de mim queria dar meia volta e sair dali o mais rápido possível. Mas o trabalho era o trabalho. E além disso, poderia ser apenas uma coincidência. Uma casa velha e mal cuidada, uma noite escura e a minha imaginação pregando peças. Mesmo assim, algo naquele lugar não parecia certo, como se eu estivesse sendo observado por olhos que se escondiam nas sombras daquelas janelas cobertas. Minutos se passaram, e o silêncio ao meu redor parecia se tornar mais denso, quase sufocante. Ninguém veio atender. E o desconforto que antes era um leve arrepio agora pesava no ar como uma presença invisível. Decidi bater na porta, pensando que talvez não tivessem ouvido a campainha. A ideia de alguém esperando por sua pizza numa casa tão sinistra não fazia sentido. Mas eu tentei me convencer de que tudo era apenas uma coincidência. Minhas batidas na madeira ecoaram de maneira estranha, como se a casa estivesse oca por dentro. Ao meu toque, a porta se abriu lentamente, com um rende suave e perturbador, como se estivesse apenas esperando por um motivo para ceder. Não havia tranca, nem resistência. O som do movimento da porta, mesmo sutil, fez meu coração acelerar. Um arrepio gelado subiu pela minha espinha, e, naquele momento, eu quis estar em qualquer outro lugar. Oi, eu sou o entregador. Trouxe sua pizza. Chamei.
minha voz soando estranhamente baixa na quietude daquele lugar. Ela parecia se perder no vazio, absorvida pelas paredes, como se a própria casa estivesse escutando. Nenhuma resposta. O silêncio continuou, pesado e desconfortável, até que um som quebrou a monotonia. Um gemido, baixo e arrastado, quase imperceptível, mas inconfundível, vinha de dentro da casa. O som era úmido, como se alguém estivesse se arrastando ou em dor profunda. Meu instinto gritou para eu sair correndo. Algo muito errado estava acontecendo ali, e tudo dentro de mim me dizia para não avançar. Mas a curiosidade, aquela maldita curiosidade, tomou conta. Contra o que parecia ser o bom senso, dei um passo hesitante para dentro da casa, ainda segurando a pizza, como se aquela caixa de papelão pudesse me proteger de algo. Assim que cruzei a soleira, o ar ao meu redor mudou. Era mais pesado, quase palpável, e tinha um cheiro estranho, uma mistura de mofo, poeira antiga e algo metálico, como ferrugem. A sala de estar, que antes eu só havia visto de relance, agora se revelava em todo o seu caos. Os móveis estavam revirados, como se alguém tivesse vasculhado o lugar às pressas, talvez em busca de algo. O sofá estava inclinado, uma das almofadas no chão, e havia papéis espalhados por todo o canto, como folhas soltas arrancadas de cadernos. Quadros, que deviam ter estado pendurados nas paredes, agora estavam no chão, com o vidro quebrado. A desordem era tão grande que parecia impossível que alguém morasse ali. O gemido continuava, agora um pouco mais alto, ecoando pelo espaço. Ele vinha do corredor à minha frente, um corredor estreito e escuro que parecia se estender para dentro da casa, levando para algum lugar que eu não queria descobrir. A escuridão do corredor parecia mais densa que o normal, como se engolisse a pouca luz que vinha da sala. Olhei para trás, para a porta, pensando em sair correndo de volta para a minha moto. Mas, para meu horror, a porta agora estava fechada. Sozinha. Eu tinha certeza de que a deixei aberta, mas ali estava ela, como uma barreira sólida entre mim e a noite lá fora. Meu estômago revirou, e o medo começou a subir pela minha garganta. A única coisa que eu conseguia ouvir era a minha respiração, cada vez mais rápida, e o som constante e perturbador daquele gemido, que parecia me chamar, me puxar para o corredor. Minha mente corria com todas as possibilidades horríveis do que poderia estar à espreita naquelas sombras. Algo dentro de mim queria abrir a porta e fugir, mas outra parte, movida por uma mistura de preocupação e um medo mórbido, me fez hesitar. E então, quase sem perceber, dei mais um passo à frente, a pizza esquecida nas minhas mãos trêmulas. Meu coração disparou com uma intensidade que eu jamais havia sentido antes. O ar ao meu redor parecia mais denso, quase como se eu estivesse sufocando. Meus dedos trêmulos tentaram desesperadamente girar a maçaneta da porta, mas era inútil. A porta, que antes havia se aberto tão facilmente, agora estava completamente trancada, sem nenhuma chave à vista. O pânico começou a tomar conta de mim. Uma sensação primitiva de que algo terrivelmente errado estava acontecendo. Cada segundo que passava parecia arrastar uma eternidade de medo. E então, o gemido, que antes parecia ser de dor, se distorceu, se transformando em uma risada baixa e perturbadora. O som reverberava pelas paredes, como se a própria casa estivesse rindo de mim. Aquela risada, grotesca e carregada de uma malícia que me fez gelar por dentro, foi seguida por uma voz masculina, rouca e com um tom que carregava algo perverso, algo calculado. Eu sabia que você viria. Sempre vem. As palavras pareciam vibrar no ar ao meu redor, como se a própria escuridão falasse. Meu corpo congelou por um instante, o pavor tomando conta dos meus músculos. Era uma armadilha. Eu havia sido atraído para ali. Como ele sabia? Tudo parecia errado. Tudo gritava perigo. E eu sabia que precisava sair dali imediatamente.
Soltei a pizza no chão. O som abafado da caixa caindo quase se perdeu no peso daquele silêncio doentio. Não havia tempo para pensar, apenas agir. Minhas pernas, vacilantes, começaram a se mover por conta própria, e me vi caminhando apressadamente pelo corredor à frente. O único caminho possível. Eu não sabia para onde ia, apenas que precisava encontrar uma saída. Qualquer coisa que me tirasse daquela casa. Minhas mãos tateavam as paredes à procura de uma janela, uma porta lateral, uma brecha. Qualquer coisa que me permitisse escapar. Mas conforme eu avançava, a atmosfera ficava mais opressiva. As paredes ao meu redor estavam cobertas de fotos. À primeira vista, eram apenas fotografias antigas, mal iluminadas, mas conforme eu me aproximava, percebi que havia algo profundamente errado nelas. Não eram fotos comuns. Eram imagens borradas, como se tivessem sido tiradas às pressas, em momentos de desespero. As pessoas nas fotos, elas olhavam diretamente para a câmera, com expressões que me faziam estremecer. Olhos arregalados de puro terror, bocas abertas em gritos silenciosos, lágrimas escorrendo por rostos deformados pelo pânico. Era como se, em cada foto, a alma daquelas pessoas estivesse sendo capturada naquele momento de completo desespero. Cada passo que eu dava me levava a um novo horror. Fotos e mais fotos cobriam as paredes, cada uma mais perturbadora que a anterior. Eu sentia meu estômago se revirando, o suor frio escorrendo pela minha testa. As imagens pareciam me seguir, os olhos apavorados das pessoas cravados em mim, como se estivessem me avisando, me implorando para ir embora. Mas eu não conseguia parar de andar. Meu corpo estava em pânico, mas minha mente estava em um estado de negação, tentando encontrar uma lógica em tudo aquilo. E então, meus olhos se fixaram em uma foto que me fez parar no meio do corredor. Uma onda de puro terror percorreu o meu corpo, congelando-me no lugar. Meu sangue parecia ter parado de correr. Lá, em uma das fotos, estava eu. A mesma jaqueta de entregador, o mesmo capacete preso ao braço. A imagem parecia ter sido tirada há meses, enquanto eu fazia outra entrega, completamente alheio ao fato de que alguém estava me observando. No fundo da foto, o restaurante onde eu trabalhava era facilmente reconhecível. O ângulo da foto era estranho, como se tivesse sido tirada de longe, através de uma janela ou de algum canto escondido. Meu coração batia tão forte que parecia que iria explodir no peito. Como era possível? Quem tirou aquela foto? Por que estava aqui? O medo e a náusea se misturavam dentro de mim enquanto eu olhava fixamente para minha própria imagem. A evidência aterradora de que eu havia sido vigiado muito antes daquela noite. Você gosta de ser observado? A voz ecoou novamente, agora muito mais próxima, carregada de um tom perturbadoramente íntimo, como se estivesse sussurrando diretamente no meu ouvido. Meu corpo congelou. O suor frio escorria pela minha testa enquanto eu, lentamente, virava o rosto na direção do som. No fim do corredor, onde a escuridão parecia mais densa e opressiva, lá estava ele. Um homem alto e magro, quase esquelético, com a pele pálida que contrastava de maneira assustadora com o ambiente sombrio. Seus olhos brilhavam com uma malevolência quase animal, e seus lábios se curvavam em um sorriso doentio, que parecia crescer de maneira antinatural, esticando-se como se quisesse engolir todo o resto de sua face. Ele segurava uma câmera antiga nas mãos, o tipo de equipamento de outra era, pesada e desgastada, mas ainda funcional. Suas mãos longas e ossudas brincavam com os botões como se ele estivesse se preparando para um momento especial, algo que ele vinha esperando por muito tempo. Ele não me olhava como uma pessoa, mas como algo que ele já tinha capturado em sua mente, um troféu. Meu corpo queria reagir, mas era como se eu estivesse preso a um pesadelo, onde tudo se movia devagar demais. Antes que eu pudesse processar o terror que me tomava, ele deu um passo à frente. A câmera ergueu-se de forma rápida e precisa, como um predador atacando sua presa.
O som do obturador quebrava o silêncio de forma aguda, várias vezes, cada clique da câmera como um golpe no meu coração que martelava desesperadamente. Eu tentei correr, minhas pernas instintivamente se moveram, mas era tarde demais. O corredor parecia se estender infinitamente. Cada passo era uma luta contra o pânico crescente que me apertava o peito. Minhas pernas fraquejaram. Meu corpo, incapaz de sustentar a avalanche de adrenalina e medo, cedeu sob mim. Tropecei em algo no chão. O impacto me jogou para frente, e a pizza que antes eu segurava se espalhou ao meu redor, sem sentido naquele cenário grotesco. No meio do desespero, senti um toque frio e pegajoso contra minha mão. Olhei para baixo e o horror que me aguardava foi maior do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Era um corpo. Pelo menos, parecia ser. A forma humana estava distorcida, encolhida de maneira grotesca, como se tivesse sido jogada ali sem cerimônia, abandonada e esquecida. Mas o que mais me atingiu foi o sangue. Ele estava por toda parte, encharcando o chão e a figura, manchando tudo ao redor com um tom vermelho escuro, quase preto na penumbra. O cheiro era insuportável. Um odor de decomposição, azedo e pútrido, que atingiu minhas narinas como um golpe físico, fazendo meu estômago revirar violentamente. Tentei conter o vômito, mas o pânico já estava me consumindo. Meus olhos arregalados tentaram focar naquele corpo, tentando encontrar algum traço de quem poderia ter sido. Mas era impossível distinguir. O rosto estava irreconhecível, deformado pelo trauma, coberto de sangue seco e coágulos, como se o tempo tivesse apagado sua identidade de maneira cruel. Tudo o que restava era o horror de saber que aquela pessoa havia estado ali, apodrecendo no escuro, talvez por dias, talvez semanas. Eu não estava sozinho naquele pesadelo. Não havia mais como negar. Algo terrivelmente errado estava acontecendo, algo além da compreensão. Você é o próximo na coleção. A voz do homem cortou o ar como uma lâmina fria, cheia de uma satisfação perturbadora, como se ele estivesse se deliciando com o meu medo. Minha mente entrou em um estado de caos. Eu era o próximo. O que ele queria dizer com isso? Era como se o homem estivesse revelando um segredo macabro, algo que ele vinha planejando há muito tempo. Eu não era apenas um entregador que deu azar. Eu era parte de algo muito mais sombrio, algo planejado, orquestrado. Eu era a próxima peça em sua galeria de horrores, mais um troféu a ser imortalizado pelas suas mãos doentias. Me levantei, cambaleando, as pernas fracas, o pânico corroendo cada pensamento racional. O corredor parecia se fechar ao meu redor, e as paredes, cobertas com aquelas fotos horríveis de rostos aterrorizados, pareciam me engolir. Eu precisava sair dali, mas não havia mais escapatória. Com toda a força que consegui reunir, o pavor crescendo a cada segundo, corri de volta para a sala, o som dos meus passos ecoando de forma irregular no piso de madeira velha. Cada batida dos meus pés parecia ser absorvida pela escuridão, como se a casa estivesse viva, sufocando qualquer tentativa de fuga. Meus pulmões queimavam, o ar se tornando escasso, denso e impregnado com o cheiro de morte que eu não conseguia mais ignorar. Meu coração disparava em um ritmo frenético, martelando contra meu peito como se quisesse escapar junto comigo. Ao chegar à sala, me joguei contra a porta com toda a força que meus ombros podiam reunir. Bati 1, 2, 3 vezes, enquanto gritava por socorro. Minha voz carregada de desespero e medo. O som das minhas batidas reverberava pelas paredes da casa. Um eco sem resposta, perdido na escuridão que parecia apertar ao meu redor. Cada batida era uma súplica, uma tentativa frenética de escapar daquela armadilha sombria. Ouvi os passos atrás de mim. Passos pesados, rápidos, impiedosos, e eles vinham em minha direção. Ele estava chegando, e eu sabia que o tempo estava acabando. A sensação de algo inevitável se aproximando me paralisou por um momento.
Mas o desespero de sobreviver me deu uma última explosão de energia. Eu sabia que era agora ou nunca. Em um último ato de pura adrenalina, com uma força que eu nem sabia que possuía, arrombei a porta. Ela cedeu com um estalo ensurdecedor, a madeira se partindo sob a pressão do meu corpo, e eu fui jogado para fora, tropeçando nos degraus da entrada. O ar frio da noite me atingiu como uma lufada de vida, um choque de realidade que me fez perceber que ainda havia uma chance. Não olhei para trás. Eu sabia que ele estava logo atrás de mim, e o som de sua risada baixa e doentia ainda ressoava em meus ouvidos, como o eco que me perseguiria para sempre. Corri em direção ao meu carro, minhas pernas quase falhando, mas o medo me impulsionava a continuar. A chave, ainda no bolso, parecia um peso estranho, difícil de segurar com as mãos trêmulas, mas consegui destravar o carro e entrar. Tranquei as portas num movimento automático, minhas mãos escorregando no volante enquanto eu ligava o motor. Os faróis cortaram a escuridão à frente, revelando a estrada que eu precisava seguir. Pisei fundo no acelerador, e o som do motor foi como uma explosão de esperança. Eu escapei. Me afastei daquela casa amaldiçoada o mais rápido que pude, o coração ainda disparado e o suor escorrendo pelo meu rosto. Mas, por dentro, sabia que algo tinha se quebrado em mim. Algo profundo e irreparável. A adrenalina não conseguia apagar o que eu tinha visto, o que eu tinha sentido. O cheiro de sangue, o toque pegajoso e frio do corpo no chão, os olhos aterrorizados das fotos, tudo aquilo estava gravado na minha mente, como uma cicatriz que nunca iria desaparecer. Liguei para a polícia assim que pude, as palavras saindo atropeladas enquanto tentava explicar o horror pelo qual havia passado. Meus dedos ainda tremiam, a sensação de que ele poderia aparecer a qualquer momento me perseguindo, mesmo longe dali. Eles me ouviram, talvez descrentes, mas prometeram que enviariam uma viatura. Esperei, em pânico, enquanto o silêncio ao redor parecia sussurrar a presença dele, aquela figura doentia que continuava me assombrando. Quando a polícia chegou à casa, porém, tudo havia desaparecido. Não havia sinal do homem, nem dos corpos, nem das fotos. A casa, que horas antes era um cenário de horror, parecia vazia, inóspita, como se nunca tivesse sido tocada por aquela loucura. Os policiais me olharam com ceticismo, tentando esconder a descrença em seus rostos enquanto revistavam o lugar. Eu estava lá fora, sentado no capô do carro, tentando entender o que havia acontecido. Nada. Nenhuma pista. Era como se tudo tivesse sido um pesadelo horrível do qual eu havia acordado sozinho. Mas eu sabia que não era. Eu sabia o que tinha visto, o que tinha sentido. Aquela casa, aquele homem, ainda estavam em algum lugar, esperando pelo próximo. Porque, no fundo, algo me dizia que ele iria fazer tudo de novo. E eu, embora tivesse escapado, nunca mais seria o mesmo. A partir daquele dia, algo mudou dentro de mim. Não era apenas o medo que me assombrava, mas a sensação de que eu sempre estaria sendo observado. Que em qualquer momento, em qualquer lugar, ele poderia estar lá, à espreita, com sua câmera antiga e seu sorriso doentio. Eu havia entrado em seu mundo, e ele, de alguma forma, havia entrado no meu. A casa estava completamente vazia, como se ninguém tivesse vivido lá por anos. As paredes, outrora cobertas de fotos perturbadoras, estavam nuas, frias e empoeiradas, como se nunca tivessem sido tocadas. Não havia móveis revirados, nem sinais de qualquer caos. O chão, antes manchado de sangue, agora estava limpo, impecável, sem qualquer vestígio do horror que eu presenciei. Era como se o lugar tivesse apagado tudo, absorvido os segredos nas suas sombras. Eu me perguntei, aterrorizado, se aquilo tudo tinha sido real ou se minha mente estava me pregando peças. Quando os policiais finalmente me liberaram, eu voltei para casa. Mas o sentimento de alívio nunca chegou. Tentei alertar outros entregadores sobre aquela área,
Avisei sobre o que poderia estar esperando por eles na escuridão daquele lugar. Falei sobre o homem com a câmera, sobre as fotos, sobre o corpo. Mas cada vez que eu contava a história, via a descrença crescer nos olhos deles. Alguns me ouviam em silêncio, talvez apenas por educação, enquanto outros riam desconfortavelmente, como se eu estivesse exagerando, como se fosse apenas uma história para assustar os novatos. E, aos poucos, comecei a me questionar também. Será que tudo aquilo realmente aconteceu? Será que a casa e aquele homem existiram? Mas, no fundo, eu sabia. Algo dentro de mim sempre soube. Mesmo que ninguém mais acreditasse, eu sabia que não tinha sido apenas uma ilusão. A casa podia estar vazia agora, mas eu tinha estado lá. Eu tinha visto. Eu tinha sentido. E o mais assustador de tudo era que, mesmo longe dali, mesmo com o passar dos dias, a sensação não me abandonava. Às vezes, enquanto estou na rua, trabalhando, sinto que ainda estou sendo observado. O calor de olhares invisíveis parece queimar minha pele. É uma sensação sutil, quase imperceptível, mas constante. Quando passo por esquinas mais escuras ou entrego pedidos em lugares isolados, sinto aqueles olhos em mim. É como se ele estivesse lá, em algum lugar, sempre à espreita, esperando. Não sei quando ou onde, mas tenho certeza de que ele está me observando. O que me assusta mais não é o fato de ele poder estar por perto, mas a ideia de que ele pode estar em qualquer lugar, observando de longe, esperando o momento certo para agir. Às vezes, chego a ver reflexos rápidos de câmeras nas janelas, flashes que desaparecem antes que eu possa confirmar se realmente os vi. O medo se tornou meu companheiro constante. E aquela foto, a foto minha, borrada e horrorizada, ainda assombra meus pesadelos. À noite, quando fecho os olhos, tudo o que vejo é meu rosto congelado em uma expressão de puro terror, exatamente como as outras fotos na casa. E então, no fundo da minha mente, ouço o som do clique da câmera, o mesmo que ouvi naquela noite, como se ele estivesse capturando a última parte de mim que ainda não havia sido corrompida pelo medo. Agora, toda vez que alguém tira uma foto minha, mesmo em situações triviais, sinto um arrepio gelado percorrer minha espinha. Porque, no fundo, tenho medo de que, em alguma dessas fotos, aquela expressão horrorizada volte a aparecer, e eu perceba que ele nunca foi embora. Isso aconteceu há algumas semanas. Até agora, eu ainda estou tentando juntar as peças e entender o que realmente aconteceu. Eu trabalho como entregador de pizza em uma cidade relativamente pequena, então conheço a maioria dos bairros como a palma da minha mão. Nunca fui do tipo que se assusta fácil, mesmo já tendo feito entregas em lugares que fariam qualquer um tremer. Bairros mal iluminados, becos abandonados, ruas desertas no meio da madrugada. Nada disso nunca mexeu comigo de verdade. Mas o que vivi naquela noite, o que eu vi com meus próprios olhos, me deixou completamente apavorado como nunca antes. Era uma sexta-feira à noite, e o relógio marcava por volta das 23h30. O turno estava quase no fim, e eu já sentia aquele alívio de quem está prestes a encerrar mais um dia de trabalho. Foi quando recebemos um pedido, mas algo nele era estranho desde o começo. O endereço, para começar, era em uma área mais afastada da cidade, quase no limite entre a zona urbana e o que poderíamos chamar de subúrbio. Não era exatamente uma zona rural, mas também não era um lugar muito frequentado. Na verdade, poucas pessoas visitam aquela região, e os poucos que conheço dizem que ela tem algo de esquisito. O endereço estava perto de um conjunto de casas antigas, daquelas que pareciam ter sido esquecidas pelo tempo, quase todas caindo aos pedaços. Quando o gerente me entregou o pedido, ele até soltou uma piada estranha, dizendo algo como, ninguém mora mais lá, seguido de uma risada sem graça. Naquele momento, achei que era só mais uma brincadeira típica do fim de expediente,
Então dei de ombros, peguei a pizza e fui fazer a entrega. A viagem até o local foi relativamente rápida, mas conforme eu me afastava do centro da cidade, algo começou a mudar. As ruas, que até então eram iluminadas e movimentadas, foram ficando cada vez mais desertas, e as luzes dos postes, que ainda restavam, pareciam mais fracas, como se fossem se apagar a qualquer momento. Ao me aproximar do endereço, percebi que a rua estava completamente vazia. Não havia uma alma viva por ali. As únicas coisas que se moviam eram as sombras das árvores, balançando levemente ao som do vento, e as luzes dos postes piscando de maneira irregular, criando aquele cenário clássico de filme de terror. Cada vez que uma luz piscava, o ambiente parecia mudar de forma, ficando ainda mais sinistro. Quando finalmente parei o carro em frente à casa, tive uma sensação instantânea de desconforto. Aquela casa, se é que ainda podia ser chamada de casa, parecia uma ruína esquecida. As paredes estavam cobertas por uma pintura descascada, revelando o tijolo cru por baixo. As janelas, quebradas e escuras, pareciam buracos negros que sugavam qualquer luz ao redor. O jardim da frente era nada mais do que um emaranhado de mato e ervas daninhas, que subiam pela fachada da casa como se quisessem engolir a estrutura. Em qualquer outra ocasião, eu teria rido e dito a mim mesmo que aquele lugar parecia um cenário de filme de terror de segunda categoria. Mas ali, parado diante daquela casa, tudo parecia terrivelmente real. Por um momento, pensei em dar meia volta e simplesmente cancelar a entrega, alegando que o endereço estava errado ou que ninguém apareceu para receber. Mas o trabalho é o trabalho. E eu já tinha dirigido até ali. Não podia simplesmente voltar sem, pelo menos, tentar. Além disso, a curiosidade, e talvez uma pequena dose de teimosia, me impulsionaram a seguir em frente. Desci do carro, com a pizza em uma mão e o ticket na outra, e comecei a caminhar em direção à porta da frente, que parecia se manter de pé por puro milagre. Cada passo que eu dava parecia ecoar mais do que o normal, como se o silêncio ao redor amplificasse todos os sons. Meu coração batia um pouco mais rápido, e uma leve brisa gelada fez meus pelos se arrepiarem. Fui até a porta e bati. A madeira seca e antiga respondendo com um eco oco que parecia se espalhar pela casa. Esperei por alguns segundos, mas não houve resposta. Um silêncio incômodo tomou conta do lugar, tão denso que podia sentir a pressão em meus ouvidos. Olhei ao redor, tentando captar algum sinal de movimento, mas a casa permanecia imóvel, como se estivesse presa no tempo. Toquei a campainha, e o som que veio de dentro foi abafado, quase distante, como se estivesse vindo de um lugar muito mais profundo do que a própria sala de estar. Era um barulho estranho, carregado de uma vibração quase fantasmagórica, seguido pelo que parecia ser o som de passos arrastados, como se alguém estivesse se aproximando lentamente. Meu coração começou a bater mais forte. A porta rangeu, movendo-se com uma lentidão perturbadora, abrindo apenas o suficiente para eu vislumbrar o interior da casa. A luz fraca que vinha dos postes piscando lá fora, pude ver uma sombra indistinta no canto, imóvel. Me aproximei um pouco mais, tentando ver melhor, e disse de forma automática: "Pizza." A palavra saiu fraca, quase como um sussurro, enquanto esperava que alguém aparecesse para confirmar o pedido. Em vez de uma resposta, a porta se abriu por completo com um som de render que parecia durar uma eternidade. A visão que se revelou diante de mim era estranhamente errada. A sala à minha frente estava envolta em escuridão, e os poucos móveis visíveis estavam cobertos por lençóis velhos e desbotados, como se ninguém tivesse pisado ali por décadas. Tudo estava coberto por uma camada fina de poeira que pairava no ar, visível apenas quando a luz piscante do poste iluminava a entrada por alguns breves segundos. O ambiente exalava uma sensação de abandono, e o cheiro de mofo e madeira velha enchia minhas narinas. Não havia ninguém à vista. Apenas silêncio e escuridão.
Meu instinto gritava para que eu largasse a pizza no chão e fosse embora o mais rápido possível, mas meu orgulho, ou talvez minha curiosidade mórbida, me impediu de dar as costas imediatamente. Alguém aí? Perguntei, minha voz mais alta, quase cortando o silêncio sufocante. Novamente, nada. Nem um único som vindo de dentro da casa. Um arrepio subiu pela minha espinha. Como se algo invisível estivesse me observando. Uma presença que eu não conseguia ver, mas que sabia estar ali, em algum lugar. E foi nesse momento que ouvi os passos. Não de frente para mim, onde deveria estar a pessoa que fizera o pedido, mas atrás de mim, vindos da rua. Me virei num movimento rápido, quase tropeçando em meus próprios pés, esperando ver alguém se aproximando. Mas tudo o que vi foi meu carro parado onde o deixei, a porta entreaberta, e a rua completamente vazia. O vento balançava suavemente os galhos das árvores, e o som das folhas farfalhando era o único barulho além do pulsar acelerado do meu coração. Os passos continuavam, passos firmes, lentos, como se alguém estivesse se aproximando sem pressa, mas de maneira deliberada. E o mais aterrorizante de tudo, eles estavam ficando cada vez mais próximos. Olhei para todos os lados, tentando localizar a fonte daquele som, mas não havia absolutamente ninguém. A rua, a casa, o jardim abandonado, tudo permanecia vazio. E, mesmo assim, os passos estavam ali, audíveis, tangíveis, como se a própria noite estivesse ganhando vida ao meu redor. Meu corpo inteiro ficou tenso, os pelos do meu braço se arrepiando enquanto meus sentidos entravam em alerta máximo. Eu sabia que algo estava profundamente errado, mas ainda não conseguia ver de onde aquele som estava vindo. Cada passo que ecoava parecia aumentar o peso da atmosfera ao meu redor, o medo se arrastando lentamente por minhas veias. Senti um nó apertado na garganta, uma sensação avassaladora de perigo iminente, como se algo estivesse me observando, à espreita, esperando pelo momento certo para agir. Meu corpo inteiro estava em alerta, cada fibra do meu ser implorando para que eu saísse dali o mais rápido possível. Resolvi seguir meu instinto e entrei em modo automático. Precisava voltar para o carro e deixar aquela entrega para trás. Enquanto pegava o troco que eu ia deixar na varanda, algo estranho me fez parar. Quando me virei em direção à porta, ela estava fechada. Completamente fechada. Eu tinha certeza de que a deixara entreaberta. Não ouvi o som característico de madeira se movendo, nem o estalo de uma tranca, nada. Era como se a porta nunca tivesse se aberto. Como se eu estivesse imaginando tudo. Meus batimentos cardíacos aceleraram, e uma sensação crescente de pânico começou a dominar meus pensamentos. O que antes parecia uma entrega estranha, agora se transformava em algo surreal e perturbador. Decidi que não valia a pena ficar ali nem por mais um segundo. Larguei a pizza no chão da varanda, sem me importar se alguém apareceria para pegá-la, e corri para o carro com passos apressados, quase tropeçando nas pedras irregulares da calçada. Chegando ao carro, destravei a porta com mãos trêmulas. O ar ao redor parecia mais denso, como se estivesse impregnado de algo invisível, mas palpável. Quando finalmente abri a porta do carro e entrei, senti imediatamente que algo estava errado. Não foi uma impressão ou um devaneio causado pelo medo. Senti, com clareza, o peso de algo entrando no carro junto comigo. O assento ao meu lado rangeu, como se alguém tivesse se sentado ali. O som agudo do banco afundando ecoou no pequeno espaço do veículo, e meu corpo inteiro congelou. Lentamente, virei o rosto para o lado, com o coração batendo tão rápido que parecia que iria saltar do peito. O que vi fez meu sangue gelar. No assento do passageiro, havia uma figura indistinta, uma sombra, um vulto. Não era humano, pelo menos, não completamente. A forma parecia contorcida, como se o próprio ar ao redor dela estivesse distorcido, impossibilitando que meus olhos captassem o que realmente estava sentado ali. Era um borrão,
Uma figura feita de escuridão e formas indefinidas. Meu cérebro lutava para processar o que estava vendo, como se a própria realidade estivesse me pregando uma peça. Então, um cheiro forte e repulsivo começou a encher o carro. Era um cheiro de terra úmida, misturado com mofo, como se algo muito antigo e esquecido tivesse sido desenterrado e trazido para dentro do veículo. O odor era tão forte que senti o estômago revirar, e tive que cobrir a boca por reflexo. Meus olhos começaram a lacrimejar, mas eu não conseguia desviar o olhar da figura sentada ao meu lado. Era como se estivesse me observando, mesmo sem olhos visíveis, como se sua presença estivesse sendo sentida diretamente na minha mente. Um calafrio percorreu minha espinha, e a sensação de estar sendo sufocado por algo invisível só aumentava. Tudo dentro de mim gritava para que eu saísse dali, mas era como se o medo tivesse me paralisado, prendendo-me naquele momento, me forçando a encarar o desconhecido. Eu estava completamente congelado, incapaz de mover sequer um músculo. O medo me imobilizou de uma maneira que eu nunca havia experimentado antes. Tudo o que eu conseguia fazer era olhar fixamente para o vulto ao meu lado, sentindo uma mistura aterrorizante de incredulidade e pavor absoluto. A figura indistinta, envolta em sombras que pareciam se mover e contorcer, virou-se lentamente em minha direção. Não havia olhos, mas, de alguma forma, eu sabia, com uma certeza que fazia meu coração quase parar, que estava sendo observado. O ambiente dentro do carro parecia ainda mais sufocante, o ar denso e pesado, como se algo maligno estivesse prestes a acontecer. E então, veio a voz. Era uma voz baixa, arrastada, rouca, como o som de algo antigo e esquecido, ressurgindo das profundezas de um pesadelo. A voz ecoou pelo carro, reverberando nas paredes metálicas do veículo, mas parecia ao mesmo tempo estar diretamente dentro da minha cabeça. Suas palavras, simples, mas impregnadas de uma ameaça inescapável, ficaram gravadas em minha mente de uma maneira que eu nunca serei capaz de apagar. Você não deveria estar aqui. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. A racionalidade foi engolida pelo puro instinto de sobrevivência. Sem pensar, minhas mãos encontraram o volante e meus pés pisaram no acelerador. Antes que eu pudesse sequer processar o que estava acontecendo, a porta do carro, a mesma que eu tinha acabado de fechar, se abriu sozinha, com um rangido agudo e alto que pareceu cortar o ar ao meu redor. O som foi tão surreal que, por um segundo, pensei que minha mente estava pregando peças em mim. Mas eu sabia que não. Aquilo estava acontecendo, e eu não podia ficar ali para descobrir o que mais poderia vir. Eu não esperei mais nada. Em um único movimento desesperado, pisei fundo no acelerador e o carro disparou para frente. O medo me deu forças para não olhar para o lado, para não confirmar se o vulto ainda estava lá. Tudo o que eu queria era me afastar o mais rápido possível daquele lugar. A cada segundo, meu coração batia descontroladamente, minhas mãos suavam tanto que mal conseguia segurar o volante. A estrada parecia se distorcer à minha frente, e meus nervos estavam à flor da pele, tanto que quase perdi o controle na primeira curva. As rodas derraparam no asfalto, mas eu não me importava. Não diminuí a velocidade. Eu só queria colocar a maior distância possível entre mim e aquela casa maldita. Foi apenas quando cheguei de volta à área mais movimentada da cidade, com as luzes dos postes iluminando as ruas e os carros passando por mim, que finalmente consegui respirar novamente. Mas mesmo assim, meu corpo estava tremendo, e minha mente, uma confusão de pensamentos. Eu tentei racionalizar. Tentei convencer a mim mesmo de que tudo aquilo era fruto da minha imaginação. Mas sabia que não era. Sabia que o que tinha acontecido era real. E o som daquela voz. Você não deveria estar aqui. Continuava ecoando, cada vez mais alto, como uma memória que eu não conseguiria apagar. O mais bizarro, no entanto, veio depois. Na manhã seguinte,
Voltei à petissaria e contei a história ao meu gerente. Ele me olhou com um sorriso estranho, como se já soubesse o que eu estava prestes a dizer. Foi então que ele revelou algo que fez meu estômago afundar. O pedido daquela noite nunca havia sido registrado. Não havia nenhum endereço correspondente ao que eu visitei, e ninguém havia ligado da área onde eu estive. A casa para a qual entreguei a pizza não existia nos registros. Mais tarde, tentei voltar lá por conta própria, convencido de que poderia provar a mim mesmo que tudo havia sido apenas um engano. Mas, por mais que eu procurasse, nunca encontrei aquela casa de novo. Era como se ela simplesmente tivesse desaparecido, ou como se nunca tivesse estado lá para começar. No dia seguinte, ainda abalado pelo que havia acontecido, fui até meu gerente para contar a história. À medida que eu narrava os detalhes, pude ver a expressão dele mudar. O sorriso habitual de brincadeira e sarcasmo foi desaparecendo, e seu rosto ficou pálido. Ele não disse uma palavra enquanto me ouvia, mas, quando terminei, sem hesitar, ele foi direto ao sistema para verificar o endereço para o qual eu havia sido enviado na noite anterior. Quando ele girou a tela em minha direção, o que vi me deixou ainda mais perturbado. Não havia absolutamente nenhum pedido registrado para aquele local. Nenhuma entrega, nenhum telefone, nenhuma anotação recente. Era como se a entrega daquela noite nunca tivesse existido. O pedido que eu havia recebido simplesmente não constava em lugar nenhum. O desconforto no ar era palpável, e eu sentia que algo ainda pior estava por vir. Meu gerente, com um olhar tenso e sombrio, continuou vasculhando o histórico de entregas e parou em uma anotação antiga, algo registrado muitos anos antes. Ele me mostrou o arquivo, e o que li fez meu sangue gelar. O endereço para o qual eu fui, aquele local abandonado no limite da cidade, pertencia a uma família. Mas essa família havia morrido. Eles morreram há mais de 20 anos, em um incêndio devastador que destruiu a casa quase por completo. Não havia sobreviventes. A única coisa que restava eram os escombros de uma tragédia esquecida, enterrada no tempo. No entanto, naquela noite, parecia que a casa, ou o que restava dela, tinha voltado à vida. Pelo menos para mim. Eu não conseguia processar o que aquilo significava. Como era possível eu ter estado em uma casa que, segundo os registros, não existia mais? Como pude interagir com algo que pertencia a um passado distante? Uma história enterrada sob as cinzas. A sensação de que algo terrível havia me seguido daquela noite ainda estava ali, impregnada na minha pele, como o eco de algo que eu não conseguia explicar. Desde então, tomei uma decisão que nunca mais revi. Recuso terminantemente qualquer pedido de entrega que venha daquela área. Não importa quanto me ofereçam, não importa o quão insistente seja o cliente ou o quão bom seja o pagamento. Não há dinheiro no mundo que me faça voltar àquele lugar. Algo naquele espaço ficou preso no tempo, algo que não deveria ser perturbado. Eu tive a sorte de sair de lá com vida. Nunca mais volto lá. E a voz rouca daquela noite, com suas palavras lentas e arrastadas, ainda me assombra. Você não deveria estar aqui.